noite, a paz do Senhor. Que bom que nós deixamos nossos lares para buscar a face do Deus Altíssimo, né? E tenho certeza absoluta, vocês já sairão daqui com a bênção te acompanhando. É a palavra de Deus que nos diz, a palavra do Senhor que nos fala, lá no livro de, não precisam abrir, lá no livro de Hebreus 11 diz que é quando nós buscamos ao Senhor, Ele tem prazer de nos abençoar. E, todavia, né, tem um texto aqui na palavra de Deus, e quem vivenciou isso foi Davi. Uma das coisas que fala muito ao nosso coração, e nós precisamos tratar e cuidar disso, esmerilhar, né, são as nossas emoções. A emoção nossa sempre está intrínseca, está sempre dentro da gente. E nós temos muita dificuldade. Grande parte da nossa existência, da nossa vida, dia a dia, é racionalizar ou racionar momentos que nós enfrentamos. E às vezes, uma ou outra ocasião, nós guardamos dentro das nossas emoções, nosso coração, raiva, revolta, rancor, ódio, né, amargura, né? E Davi vivia isso. Davi era rodeado de muitos inimigos, grandes inimigos, queriam sempre puxar o tapete dele, queriam sempre colocá-lo para baixo. Mas ele vai entendendo tudo isso, depois ele vai cometendo alguns pecados também. Aí ele chega à conclusão, lá no livro de Salmo 66, versículo 18, não preciso abrir. Diz assim, ó: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então aqui, Davi está dizendo, se eu guardar dentro de mim, não liberar perdão, não ter um coração grato, não ter com Deus um bom relacionamento de amizade, pode dizer que eu amo a Deus, temo a Deus, mas se eu não olhar para meu próximo com empatia, com amor, a iniquidade vai somatizando, vai dentro da gente, né? E Deus não se agrada disso. E o Senhor Jesus mais adiante, lá no Novo Testamento, vai dizer, olha, orem pelos teus inimigos, orem pelos teus inimigos. Aí o provérbio diz assim, ó: aquele que ora pelo inimigo e sentir no coração que Deus está fazendo justiça e começar a sorrir, Deus vai apagar na hora, né, o senso de justiça dele. Então nós tivemos uma semana de graça, estamos aqui. Eu queria que você curvasse sua fronte, falasse com o Senhor Deus, diga, Senhor, me sonda e me perdoe, Senhor, se eu tenho permitido que a revolta, a ira, a rancor, a mágoa, a amargura tenha passeado dentro de mim, Deus. Porque a gente veio aqui, nesse local consagrado a Deus, para buscar a face dEle, para ouvir Deus, o que Deus quer falar para nós, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que Deus quer falar para nós. Eu tenho certeza absoluta que Deus quer falar muito para nós nessa noite, como tem falado comigo essa semana. Esse texto que eu vou compartilhar com vocês, e é preciso que nós tenhamos um verdadeiro arrependimento. Diz, Deus, me ajude, dá-me graça, dá-me unção. Curva sua fronte, faça uma análise do teu coração, porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios 4, 23, de tudo que se deve guardar, guarda teu coração. E o coração nosso não é nada mais, nada menos que o centro das nossas emoções. Centro das nossas emoções. Curva sua fronte, fale com o Senhor, diga, Senhor, me sonda, me fala, me quebrante, dá-me entendimento do teu recado para mim nesta noite. Cria no meu coração fome, apetite de querer andar na tua presença, mas de maneira santa, em obediência, compreender e viver, Senhor Deus, as tuas alianças. Senhor, nós te invocamos, e o fazemos com respeito, com sinceridade do coração, Deus. Olha para cada um de nós,
olha para as famílias aqui nessa noite reunida, as famílias que chegarão, e que ainda, Senhor Deus, grande multidão de homens, mulheres, empresários ou não, virão, o Senhor vai trazer para cá, Deus, para te adorar, para ter uma vida transformada, para presenciar cura, entender, Senhor Deus, a aliança que o Senhor fez conosco através de Jesus, e também, Deus, viver uma vida em abundância. Senhor, nós repreendemos todo o levante do inferno em todas as áreas da nossa vida. Guarda-nos, nossos lares, filhos, genros, noras, netos, netas, bens, criações, em todas as áreas. Se algum irmão ou irmã não puder vir hoje, guarda também, Deus. Guarda, Pai. Nós ficamos na brecha por eles. E, Senhor, grandes coisas que vai fazer com a gente ainda até 31 de dezembro de 2021. Maravilhas, ó Deus, porque nós acreditamos. Às vezes, passamos por situação que foge à nossa compreensão humana, mas o que diz a Tua palavra, que eu faço agora não entendo e compreenderá depois. Eu quero liberar uma palavra profética de bênção material, na saúde, nas finanças, nas emoções, na espiritualidade do Teu povo que aqui congrega, Teu povo que aqui reúne, Teu povo que nesta noite veio buscar a Sua face, em nome de Jesus. Amém? Fala assim para o irmão que está direito ou à esquerda, você entendeu isso? Amém? Olha, eu vou pedir para o meu filho, o pastor Rodrigo, passar algumas fotos aí. Você sabe de quem é essa casa ou não? Alguém já foi lá nessa casa? Nunca foi nessa casa? Nunca foram? Sabe quem é ou não? Não? A próxima, pastor. E essa casa aí, sabe quem é ou não? É? Não sabem? Não sabem? A próxima então, pastor. E agora? Sabem? Essa casa é do pastor Valdir e pastora Tânia, né? Volta na primeira lá, pastor. Na primeira. Olha só como era a nossa casa. Do lado esquerdo lá não tinha casas, né? Do lado direito não havia muro na frente, nem muro lá atrás, era de madeira, né? Ali, ó, a gente recebia visita lá em casa, gente que vinha de São Paulo, Campinas, como o engenheiro Marcelo, né? Ele chegava e falava assim, pastor, não sei porquê, eu sinto no coração de mandar um caminhão de areia para o senhor. Mande. Aí chegou caminhão de areia, depois outra pessoa, sinto vontade de mandar pedras. E a gente também não entendia nada. A gente não compreendia nada, mas, bom, deixa Deus te usar. Está vendo aquela máquina vermelha lá? Aquela máquina era máquina de churros. Viu, Simone e Suzane? Lá em Campina da Lagoa a gente começou assim. Mas aqui em Foz do Iguaçu também, quando a gente morava aqui na rua Amazonas, né? Eu pastoreava uma determinada casa de fé histórica, e às vezes demorava para receber 40, 60 dias, né? Tinha que pagar água, luz. Aí eu fui vender churros. Depois apareceu uma situação que uma pessoa precisava mais do que a gente, ó, vamos repartir, você fica lá vendendo churros, a gente divide. E dava sustento para ele e para a gente. E assim, a próxima então, pastor Rodrigo. Aí Deus foi movendo. Tem coisas na nossa vida que nós não entendemos. Aquela casinha lá, deu uma chuva de granizo e estourou todo o telhado. E a gente não entendia a razão, por quê, uma compreensão. Deus, aonde que eu pequei? Onde estou pecando, Deus? O que está acontecendo, né? Podíamos pedir emprestado dinheiro para o irmão da Tânia, ou o cunhado casado com a minha irmã, o meu é juiz, o da Tânia era empresário, né? Mas próximo, pastor. Aí Deus foi dando graça, a casa é aquela, e o carro dali que é da pastora. Obrigado, pastor. Tudo isso para dizer para vocês o seguinte: o que foi que a pastora Tânia ministrou, que Deus usou o coração da pastora Tânia para ministrar sábado passado? O que foi? Lembram? Em tudo é graça. E ela usou qual o texto? Qual o texto que ela usou? Lembra? Usou diversos, mas o central. 10, ou eram 11, ou eram 12? 10 leprosos, e 5 veio agradecer, né? Não, só um. Então, Deus usou a pastora Tânia para a gente entender que devemos ter um coração sempre grato. A gratidão é algo muito especial no coração de Deus, muito especial. Às vezes,
nós não estamos sendo abençoados devido à nossa ingratidão. Nós precisamos ser filhos e filhas tendo um entendimento de gratidão no coração. E a pastora Tânia ministrou daquele único homem que veio curado. Quando eles já foram curados, e apenas um voltou agradecendo. Todos os dias, todas as manhãs, eu abro os olhos e eu acordo. Deus, obrigado pelo dom da vida, minha esposa, nossos filhos, genro, noras, netos, e essa casa aqui. E essa casa ali que vocês viram, muito obrigado, Deus. Deus é testemunha disso, muito obrigado, Deus. Sabe por que eu agradeço ao Senhor? Também, se não tivesse essa casa, também continuaria agradecendo. Tenho entendido que gratidão é algo que Deus se agrada. Deus tem prazer naquele filho, naquela filha que tem um coração em contentamento. Então, eu agradeço porque eu sei de onde vim. Era o casebre. Eu agradeço por quando eu vejo ali o guarda-roupa, né, aquele local que a gente coloca também sapato ali. Deus, muito obrigado. A cama, obrigado, Deus, porque eu abri os olhos. Tem aqui o teto lá de casa, aquele forro é forro de cedrilho. Eu sempre queria ter uma casa que tivesse madeira, forro de cedrilho. É uma madeira gostosa, cheirosa, e Deus deu graça para a gente. Por que estou falando isso? Para continuar mais ou menos aquilo que a pastora Tânia começou a falar semana passada, porque já estava no meu coração antes da pastora falar. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus para uma reflexão nesta noite, onde a gente vê um homem ingrato e o que vai acontecendo na vida dele. Está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 13, é uma linda história, mas é preciso rememorar isso. É mais ou menos aquilo que Deus falava para Josué. Josué, medita na minha palavra, medita nessa lei, todos os sábados e domingos, amém? Todo dia, Josué medita nessa palavra, todos os dias, era a palavra de Deus. Seja sincero, quem que meditou hoje na palavra de Deus? Levante a mão esquerda, a mão do coração, meditou mesmo. Gente, nós precisamos meditar na palavra de Deus, gente. Procure aplicar esse comportamento, esse hábito na tua vida. Procure. Você estará priorizando uma comunhão com Deus. Aí a gente vai ver lá no livro de Josué, capítulo 24, Josué diz assim, olha, eu estou caminhando aí para onde vão os viventes, e olha, de tudo aquilo que Deus falou, na sua palavra e suas promessas, nenhuma delas falhou. Nenhuma delas falhou. Aí você vai ver o livro de Salmo, capítulo 1, Davi também tinha esse hábito de meditar na palavra de Deus. E a gente vai ver aqui, quando você medita na palavra de Deus, busca compreensão, busca conhecimento e aplica na sua vida, dia a dia, semana após semana, mês a mês, você vai ver quando ocorrer algum imprevisto, como Deus nos dá uma direção e nos socorre. Olha o que diz aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 13. No ano 18º do rei Jeroboão. Jeroboão, ele reinou em Israel 22 anos, depois ele morreu. Mas por que ele morreu? A gente vai ver isso no capítulo 15, lá de Reis, mas a gente não vai ver isso, depois você procura na sua casa. Agora está falando aqui, ó, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Micaía, filha de Uriel, de Gibeá, e houve guerra entre Abias e Jeroboão. Aqui são 2 reis de uma única nação. Jeroboão estava com os estados, digamos assim, Paraná, São Paulo para cima, porque na época houve uma divisão. 18 anos antes disso aqui, houve uma divisão. Qual foi a divisão? Que Deus tinha prometido para Jeroboão que ele seria o rei de todo Israel. Mas ele não agiu como deveria agir, então ficou com 10
tribos, os 10 estados lá para o norte, e 2 para o sul, Judá e Benjamim. Agora então eles entram em conflito. Jeroboão, rei de Israel, e Abias, rei de Judá e Benjamim. Agora Abias, ele era bisneto de Davi. Vem lá a ascendência. Davi, Deus tirou o reino de Saul, passou para Davi. Davi morre, Salomão reina, Salomão morre, Roboão reina, e daí Roboão complica mais a situação dos judeus. Aí uma divisão e Deus tira o reinado de Roboão e passa para Jeroboão. Aí Roboão morre e Abias reina em Judá e Benjamim. Agora estão em confronto, em guerra, só para você entender algumas coisas que a gente vai compartilhar aqui. E Abias ordenou a peleja, a guerra com um exército de valentes guerreiros, 400 mil homens. Quantos mil homens havia? 400 mil homens, escolhidos. E Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800 mil homens escolhidos. Quantos homens tinha Jeroboão? 800 mil. Todos homens corajosos. E pôs Abias em pé, em cima do monte de Zemaraim, que está na montanha de Efraim, e disse: ouvi-me, Jeroboão e todo Israel. Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. Amém? Até por aí. Abias foi pego de surpresa. Às vezes, algumas coisas ocorrem com a gente, com a nossa família, de uma maneira surpresa, né? É alguém que é mandado embora da empresa, é alguém que fica doente, é uma situação ruim, é uma notícia, e a gente não sabe o que ou como fazer. E quando a gente olha esse texto aqui, Abias, que era o rei de Judá e Benjamim, ele foi pego de surpresa. O rei de Israel, o rei lá do norte, com 10 estados, ou 10 tribos, veio do nada, com um único intuito: uma revolução para destruir, dizimar de vez Abias. Aí, Jeroboão levou 800 mil homens, e Abias tinha apenas 400. De um olhar estratégico, de um olhar já no manuseio das armas, não obstante Abias ter escolhido homens valentes do exército dele, era certeza absoluta, humana, que ele ia perder a batalha, perder a guerra. Mas há um detalhe, aqui quero chamar a atenção de vocês. A gente vai ver na vida de Abias, porque embora tenha vivido apenas 3 anos reinando, mas depois também ele comete algumas coisas que não agradam a Deus. Mas nesse processo aqui, Jeroboão era sabedor que Deus o levantou como príncipe para reinar, administrar todo Israel. Ele era sabedor. Isso você encontra adiante, ali no livro de Reis. Abra comigo lá no livro de Reis. Capítulo 14, 1 Reis, capítulo 14. Você vai ver ali, capítulo 14. Olha que o profeta Aías, agora Aías, o mesmo homem de Deus que falou para Jeroboão, 22 anos atrás: Jeroboão, você vai ser o rei de todo Israel. Mas olha o que aconteceu com Jeroboão, capítulo 14, versículo 7. O profeta
mandado por Deus. Deus colocou uma palavra no coração de Aías, o profeta. Não confunda com Aías e Abias. Vai, diz a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel: porquanto te levantei do meio do povo, te pus por príncipe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e o dei a ti, e tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos. Olha só, aqui a gente vai entendendo que no confronto de Jeroboão, quando a gente lê ali no capítulo 13 de 2 Crônicas, a gente vai entendendo que Jeroboão se esqueceu de Deus. Jeroboão se afastou do Senhor. Jeroboão não tinha compromisso com Deus. Você vê aqui em 1 Reis, estou entendendo, para a gente compreender aquilo que Deus quer falar para a gente nesta noite. Você vai ver ali no 2 Crônicas, capítulo 13, que nós lemos, que Jeroboão vai numa batalha, repentinamente, para dizimar, destruir totalmente Abias, que era bisneto lá de Davi. Abias, que foi filho de Roboão, Roboão filho de Salomão, Salomão filho de Davi. Davi, a palavra de Deus diz que foi um homem segundo o coração de Deus. Cometeu grandes pecados, mas também sofreu consequências e pedindo perdão ao Senhor. Aí, olha o que vai acontecendo de Davi a Salomão, a Roboão e Abias. Uma das coisas que a gente vê em Davi, depois em Abias, que foram homens que amavam a palavra de Deus, e uma das coisas que eles tinham dentro de si, que eles buscavam preservar a fidelidade na aliança que eles tinham conhecimento. Lembra lá quando Davi, capítulo 16 de 1 Samuel, vai lá levar pães e queijo para os irmãos e para o Saul, vê aquela situação lá onde Golias está fazendo um desafio. Aí o Davi fala assim para Saul: Saul, o quê? Você está com medo de lutar contra este incircunciso? A incircuncisão, Davi tinha em mente que Deus é um Deus fiel, é um Deus poderoso. Quando faz aliança, Deus cumpre a parte dele, mas quando a gente faz a nossa, nós precisamos cumprir a nossa parte com ele também. Então, o que vai acontecendo? Davi vai a lutar com confiança na aliança que Deus tinha feito aos israelitas, lá no livro de Êxodo. Daqui a pouco a gente vai passar por um capítulo de Deuteronômio, tá? Só para vocês se localizarem. Nesse momento, vem Jeroboão com 800 mil homens, foi pego de surpresa. Aí, Abias levanta, chama a existência, toma para si a convicção que Deus fez uma promessa para Davi através da aliança de Saul. Aí você vai ver lá no livro de Êxodo como é que foi colocado, como é que se foi posto a aliança de Saul. Mas nesta noite aqui, eu quero falar para vocês o que Deus está ensinando para nós, o que Deus quer falar para nós nesta noite. Em primeiro lugar, você vai vendo aqui no capítulo 13 de 2 Crônicas, que a Bíblia vai dizendo o seguinte, versículo 10: porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus e nunca o deixamos. Não é lindo isso? O Senhor é o nosso Deus e nunca o deixamos. Ele vai para a guerra, vai enfrentar agora Jeroboão, apenas 400 mil homens. Ele tem a convicção na sua mente, né, a matemática, a logística, bom, é 2 lá contra 1 daqui, mas não obstante, ele vai para a luta. O que eu aprendo aqui? Em primeiro lugar, você tem que entender, compreender quem você é em Cristo Jesus e a aliança que Deus fez com você, comigo, conosco, através de Jesus. Nós temos que ter isso na nossa mente muito bem claro. Nós temos que ter isso no nosso coração latente.
Eu tenho dito para algumas pessoas que a nossa vida é apenas um dia de cada vez. Você não pode pensar no amanhã, você pode até, provavelmente, elaborar um programa, mas não ficar ansioso com o dia de amanhã, muito menos apegado no passado, mas trazer do passado algumas lembranças daquilo que Deus já fez com você, aquilo que Deus já fez conosco na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, aliança. Isso diante de Deus tem um fator imenso, tem um preço altíssimo, tem um valor impressionante, porque Abias vai lutar, vai contra Jeroboão, seu arqui-inimigo, com essa convicção: olha, Jeroboão, você ficou maluco, você está doido, você esqueceu que há uma aliança de sal. O que era a aliança do sal? Naquela época, para os judeus, havia alguns tipos de aliança. Como hoje não tem boleto bancário, nem tem cartão de crédito, muito menos cheque, se fazia uma compra entre famílias, chamavam-se os idosos, o idoso João, o idoso Antônio, ficava cada qual sentado lá numa cadeira. Havia conhecidos, porque o João queria vender 100 vacas, ou 100 cordeiros para o Antônio, mas ia pagar só o ano que vem. O que eles faziam? Tinha que o Antônio colocar a mão debaixo da coxa, para que as pessoas vissem: olha, ele está fazendo um acordo, ele vai honrar a palavra dele. Popularmente era isso. Quando havia um acordo, uma aliança entre reis, o que eles faziam? Eles chamavam o rei do Paraguai, o rei do Brasil, se uniam ali da ponte da amizade. Mas ali o que havia? Havia um gado, um boi perfeito, está lá em Levítico capítulo 22, cortava-se a cabeça e o sangue era espargido, e o rei do Brasil passava alguns passos lá para o Paraguai, e o rei do Paraguai vinha para cá, e assim vice-versa. E o povo do Paraguai e o povo do Brasil estavam sabendo que há uma aliança. E seria convidado a Argentina também. Olha, se alguém lutar guerrear contra o brasileiro, o Brasil está comprando briga com o Brasil e o Paraguai. Se alguém brigar contra o Paraguai, está comprando briga contra os brasileiros também. Essa era a aliança. Hoje aqui existe ainda alianças. Existe uma aliança chamada Mercosul. Alguém já ouviu falar? Essa é uma aliança, tá? Como é que se vai vender lá para a Europa, União Europeia? Alguns países da América Latina que não estão no conjunto dessa aliança não podem vender lá para a Europa. São alianças, tá? Negócios das sociedades onde a gente vive. E nesse contexto aqui, Abias está dizendo: olha, Deus fez lá no passado uma aliança e prometeu para Davi, seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, que a soberania, o reinado de todo Israel seriam para sempre do sangue da gênese de Davi. Abias é sabedor disso, tem dentro de si, ele vai para a luta, vai para a guerra, sabendo que aquela terra continuaria sendo de Abias, rei de Judá e rei também de Benjamim, e seria então brevemente todo o reinado lá de Israel, das demais tribos, pertencente a Abias. O que você tem que aprender aqui, queridos? No nome de Jesus. Abias vai dizendo: olha, nós nunca abandonamos o Senhor, nós sempre buscamos ao Senhor. Então, quero dizer para você que vale a pena quando você sai da tua casa, deixa teu lar e vem buscar a face do Senhor. Deus vai honrar a tua vinda aqui, Deus quer te abençoar, Deus vai trazer direção, Deus vai entrar com provisão, Deus vai entrar com paz, Deus vai entrar com graça. Acredite nisso. Segundo lugar, olha o que nós aprendemos aqui com Abias. Não importa a circunstância, mas se você acredita que Deus está com você, você será vencedor. Amém? Olha só, foram 800 mil homens contra 400. Mas Abias não foi embasado nos 400 mil homens, bons de guerra, corajosos, ousados. Não,
Abias foi embasado em uma aliança de sal. Por que de sal? O que o sal faz? Traz sabor. O que a aliança com Deus em Cristo Jesus faz para a gente? Traz sabor de viver em paz, viver em humildade, viver em santidade, viver em tranquilidade, que Ele cuide de tudo e de todos, nos guarda. Você vai ter uma noite tranquila, de paz. O que a aliança de sal, o que o sal gera? O sal gera o quê? Permanência de estado. Permanência, vai preservando aquela situação. Então, quando você tem a convicção que Deus fez uma aliança contigo em Cristo Jesus, haverá sempre uma preservação de que haverá uma conquista tua, teu filho, teus netos, a cada dia, cada semana, cada mês. Foi essa convicção que Abias vai para a luta. Aí você vai ver no capítulo, 1 Reis, capítulo 15, 16, já faziam 22 anos que Jeroboão estava reinando. Ele perde de vez a guerra e perde a vida. Porque ele fala assim para a esposa: vá lá na casa do profeta Aías, aquele que no passado me disse que eu reinaria, e faça uma consulta, não diga para ele que você é minha esposa. Não fale nada. Consulta ele, o que vai acontecer com nosso filho? Ele tinha um filho, provavelmente adolescente, estava doente, mas só que Deus tinha falado para Aías: Aías, você é o profeta, a esposa de Jeroboão vem aí para consultar sobre o filho dele que está doente. Quando ela colocar os pés na tua casa, já diga isso que eu vou te falar. E foi o que aconteceu. Quando a esposa de Jeroboão coloca os pés, Aías diz assim: vem aqui, mulher de Jeroboão, olha, Deus Altíssimo manda falar o seguinte: Ele escolheu teu esposo para reinar, mas ele não busca a face do Senhor, ele não tem compromisso com a aliança do Senhor, ele não tem comprometimento com o Criador. O teu filho vai morrer quando se colocar os pés na casa de vocês, e ele também. Não, o único que será enterrado num caixão com honra será ele. Jeroboão, os demais filhos e parentes, todos, o cão, vão morrer e o cão vai lamber, porque ele não me honrou. Está lá, leia isso em 1 Reis, capítulo 14, capítulo 15. Mas tudo isso, queridos, olha, a gente, para falar, essa é uma breve introdução, para a gente entender o seguinte: abra comigo agora lá no livro de Deuteronômio. Aqui a gente vai passear um pouco nesse livro, Deuteronômio, capítulo 8. Eu amo o Deuteronômio, eu gosto do Deuteronômio. Capítulo 8. Olha só. Diz assim, ó, exortação para lembrar-se das misericórdias de Deus. Então, quando a gente lê aqui o capítulo 8, Deuteronômio é uma palavra de origem latina, né? Na Septuaginta, que foi colocado Deuteronômio, que significa a segunda lei. Mas na Bíblia hebraica, aqui fala da Torá. E dentro de Deuteronômio, a gente pode puxar três grandes assuntos, né? Primeiro, quando eles estavam saindo já do deserto, já fazia 40 anos. Deus usa Moisés para passar a lei, falar da aliança. O segundo assunto que a gente vê em Deuteronômio é que Deus está dizendo: olha, só existe um único Deus. Só um único Deus, um Deus que quando invocado está perto, está presente. E o terceiro lance que a gente vê em Deuteronômio é o seguinte: é possível que o ser humano, o homem e mulher, discorra fora da caminhada dos princípios das leis, mas se houver arrependimento, se houver o desejo de uma nova vida, confesse os pecados, volte para o caminho e viva tremendamente o processo das minhas bênçãos através do dia a dia das minhas leis. Então, o capítulo 8
Olha o que diz aqui, praticamente é o centro de Deuteronômio, onde Abias sabia disso, onde Jeroboão também sabia disso. E olha o que diz aqui, quando Deus usa Moisés para falar isso: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para vos cumprir. O que é mandamento? Se você quiser à vontade, viva. Não, mandamento é uma ordem. Mandamento aqui, quando a gente vai entender, queridos, presta atenção, é princípio. O que é princípio? Princípio é diferente de cláusula. É o seguinte: se eu tomar já falei isso para vocês, 2 átomos de oxigênio e 1 de hidrogênio, sempre vai dar água. Não é de vez em quando, isso é um princípio. Vai dar água lá na China, lá no deserto. E quando a gente entende que a palavra de Deus é isso, quando você vive os mandamentos, quando você vive os princípios de Deus, não obstante a circunstância que você estiver vivendo, não obstante aquela notícia que te pegou de surpresa, se você caminha com Deus, vai dar certo. Deus vai te honrar, Deus vai dar direção, Deus vai entrar com provisão, Deus vai fazer a parte dele na aliança. E isso também está incluso lá no Novo Testamento, queridos. Olha assim, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para vos cumprir, para que vivais. Pergunta para quem está ao teu lado: como é que você está vivendo nessa pandemia? Pergunta assim: como é que você está vivendo nessa pandemia? Pergunta assim: você está muito ansioso nessa pandemia? Diga assim então: cuidado com a síndrome do pânico. Cuidado com a TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Trabalho com algumas pessoas, com empresários, estão dizendo: não sei como vou fazer. Mas quando a gente entra com a palavra de Deus, as pessoas se quebrantam. Queridos, não obstante essa pandemia, nós temos que vir tranquilos, que tudo na mão de Deus. Deus sabe todas as coisas. Lembra como a pastora Tânia, Deus usou a semana passada? Deus sabe. Deus sabe também que você precisa viver a palavra, viver os mandamentos. E olha o que diz aqui, guardareis para os cumprir, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Aqui, possuais a terra, é o seguinte: não é uma outra terra prometida, mas é possuais o sonho que você tem dentro de você, aquilo que você almeja dentro de você. Lembra a casinha que nós tínhamos de madeira? Depois, o que aconteceu? E Deus entrou com graça, misericórdia, e entrou com provisão e deu direção. Estão entendendo? Amém? E lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Esses 40 anos, queridos, Deus nos guia, mas é preciso você entender isso, ficar com Ele, meditar na palavra dEle, procurar buscar sua face. Ele vai nos guiar em todas as áreas, na área emocional, na área financeira, na área material, em todas as áreas. Às vezes, nossa tendência humana é querendo ser a quarta pessoa da Trindade. Quem é a quarta pessoa da Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo e eu. Às vezes a gente quer ser a quarta pessoa da Trindade, mas não, se você busca a Deus, você procura entender que diz a aliança dele, que está nos braços dele, nas mãos dele, que você sabe que ele sabe, ele vai dirigir você, ele vai guiar você, ele vai entrar com o melhor para a sua vida, vai entrar com o melhor, porque foi ele que disse, Deuteronômio 28, se ouvires a minha voz, tendo cuidado de guardá-la e praticá-la, virão sobre ti todas essas bênçãos te alcançarão. Versículo 8, tudo que você colocar nas mãos, está ouvindo Simone? Está ouvindo Suzy? Tudo que você colocar as mãos, que diz pastora? Prosperarás, vai dar certo. Tânia sabe que a gente está vivendo, nós sabemos que estamos vivendo, dar certo. Então você precisa trazer na sua mente isso. Lembre-se da aliança que Deus fez. Foi isso que Abias fez. Foi pego de surpresa, uma circunstância difícil, impossível, mas não tem problema. Abias tinha dentro dele a convicção de uma aliança de sal, que Deus daria a direção e mudaria aquela situação. Mas tem um detalhe:
Às vezes Deus nos conduz para o deserto, guiou no deserto, esses 40 anos para te humilhar, te provar e para saber que estava no teu coração se guardarias os mandamentos ou não. Às vezes Deus não nos tenta, Deus permite que passemos por provações. Olha se a pastora Tânia, quando aquela tarde de chuva de pedra de gelo, né, estourou todo o telhado, tivesse resmungado, lamúria, não, a Tânia entrou, o que a gente vai fazer? Fomos ali no bairro Vila Portes, compramos um toldo preto e vamos em frente. Aí eu levei o pastor Rodrigo comigo e fomos pregar, ficamos 15 dias fora. E Deus entrou com provisão, vocês já conhecem toda a história. Olha só, e é aí que a gente vai saber o que está no nosso coração, quais são os nossos valores. A tendência da gente é servir-se Deus, parece que vem uma enchente, situação ruim, terremoto, caímos na tentação de se lamuriar, reclamar e olhar a grama do vizinho. O vizinho lá, a grama dele parece que é mais verdinha do que a minha. Olha lá, o vizinho não busca Deus, não ora a Deus, não dizima, não oferta. Olha lá, está trocando de carro, que carrão. Não, essa é uma aprovação que nós podemos passar. Para você se conhecer, para que eu possa me conhecer, a intencionalidade do centro das minhas emoções. A gente vai vendo na palavra de Deus que um dos homens que viveu isso foi Saulo, que tornou-se Paulo. E quando eu leio biografias, eu gosto muito de biografia, já disse para vocês aqui. Estava lendo uma biografia de George Patterson. Ele é um dos heróis da fé. Ele era filho de pais ricos. E lá, numa certa ocasião, foram tomar um café. E tinha dois que não acreditavam em Deus, que Deus não existia. Ele falou: não, eu creio em Deus. Deus é fiel, eu tenho um chamado para estudar, para ser missionário. Ah, você, o que é isso? Olha, eu vou dizer para vocês, tirou todas as moedas do bolso, não falou para o pai e para a mãe, e foi fazer medicina. Se formou em medicina, ele disse assim, ó, ninguém nunca vai saber o quanto eu preciso, só vocês dois, nem meus pais, eu vou fazer medicina. Se formou como médico. A única vez que precisou caminhar foi quando tinha alguns centavos, né, de dólares, comprou a passagem até onde ia, como se fosse assim, até daqui Santa Teresinha, de Santa Teresinha precisava ir lá para Medianeira, e foi a pé, de Santa Teresinha até Medianeira a pé, mas depois ele foi entender que ele tornou-se médico, mas ele foi ser missionário lá na China. George Patterson, ele fala da provisão de Deus, da fidelidade de Deus, quanto Deus honra a aliança que Ele faz com seus filhos e filhas, quanto Ele honra os seus filhos que ousam atirar-se no braço dEle e dependendo dEle. Esse é nosso Deus. Olha, versículo 3, capítulo 8 de Deuteronômio. E te humilha. Alguém já foi humilhado aqui? Já foi. Que sensação de paz se a gente sentir-se humilhado, né? É assim? Lógico que não, né? Mas quando você compreende o que é ser humilhado e caminhar com humildade, sabe o que caminha na frente da honra? O que caminha na frente da honra? A palavra de Deus diz que é a humildade. Quando a gente caminha com humildade, Deus sempre vai nos honrar. Porque Ele fala lá em 1 Samuel 4, que eu honro aqueles que me honram. Quando a gente torna-se humilde e se humilha, Deus sempre vai nos honrar. Então, aqui é uma escola. Quando Deus pega o seu povo para transitar pelo deserto, é uma escola, é um treinamento. E aquilo que você está passando hoje, meu querido povo de Deus, homem e mulher, entenda, Deus está tratando você na escola dele. Deus está trabalhando. A gente às vezes quer se revoltar, gritar, xingar, não. Deus está trabalhando. Mas faça a sua parte, porque Deus já fez uma aliança. Viva essa aliança. Olha o que diz aqui, ó. E te humilhar, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender
que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou teus pés nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem castiga seu filho, assim castiga o Senhor teu Deus. Às vezes, você tem que entender o seguinte, que isso que está passando não é consequência de pecado. Você para e faz uma reavaliação. Deus, por que estou passando por isso? O que está acontecendo? Uns 40 dias tenho atendido uma jovem senhora que ficou grávida, deu à luz de 6 meses, e agora ficou com Covid, ficou internada, ficou lá entubada, saiu, pediu oração aqui para o grupo, né, a igreja, ela saiu, mas a filha está lá. Mas ela ligou, por favor, vem me atender. Aí tive que atendê-la e sabe o que estava dentro dela? Culpa. Eu sou culpada porque a minha filha nasceu de 6 meses. Eu sou culpada porque a minha filha está lá na UTI. Não para. É uma mulher que crê em Deus, mas não estava buscando mais o Senhor. Ela começou a entender agora que tudo isso está envolvendo a mão do Senhor para ela voltar a ser uma mulher de oração. E agora a culpa dissipou-se, pelo contrário, está agradecendo o Senhor. A filha está ali, mas está pedindo ao Senhor, tem misericórdia, eu quero cuidar da minha filha nos teus caminhos, eu quero voltar para os teus caminhos. Então ela está entendendo que, como diz aqui a palavra de Deus em Deuteronômio 8, que nós vamos viver uma vida abundante, de paz e vitória, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Sabes, pois, no teu coração que como um homem castiga seu filho, se castigar aqui é uma palavra muito errônea, é muito forte. Como um pai corrige seu filho, assim Deus nos corrige. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais que saem nos vales das montanhas. Tudo isso aqui, capítulo 8, queridos, tanto Jeroboão quanto Abias sabiam, mas Jeroboão despreza. Você vai ver no 1 Reis, capítulo 15, ele não quer nem saber de Deus. Só que agora ele está colhendo aquilo que plantou. Ele vai para cima de Abias, que era rei de Judá e Benjamim, quer destroná-lo, mas Abias tinha no coração a certeza que o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, é um Deus que faz aliança e cumpre a parte dele. Então, o nosso Deus está aqui nessa noite para você entender que Ele tem uma aliança com você, meu irmão. Tem uma aliança conosco, tem uma aliança com o seu povo. Nós precisamos entender isso, viver isso, vivenciar isso, praticar isso. Segundo lugar, não importa a circunstância que está vivendo, não importa. Abias sabia que a situação era difícil, a circunstância ruim, eram 800 mil contra 400 mil, mas ele tinha apego na fidelidade da aliança. Olha, Deus fez uma aliança. O meu bisavô Davi recebeu uma aliança, um pacto da comunhão. Em terceiro lugar, eu aprendo aqui que a cada dia, a cada semana, a cada mês, eu tenho que me apegar mais à palavra dele, mais ao Senhor, pedindo misericórdia, compaixão, renovo, que a gente vai passar essa pandemia. Novos desafios surgirão, como passamos aqui. Vocês viram a casa de madeira, depois uma outra casa. Hoje estava fazendo uma devocional em frente da minha casa. Deus, muito obrigado. Minha esposa está ali, descansando um pouquinho. Meus netos daqui a pouco chegarão. Meus filhos estão nos seus lares. Daqui a pouco, Deus, estaremos na tua casa de oração. Abençoa cada família. Continua prosperando a família. E continua o Espírito de Deus falando no coração. Que quando entendemos a aliança, há um propósito. Quando você entende a aliança, há um propósito. E um propósito o quê? De te guardar, entrar com provisão, te libertar
E tenha em mente, sempre te dá vitória. Acredite nisso. Sempre te dá vitórias. E quero orar com você. Lembra no início do culto, quando nós falamos aqui? Se eu guardar a iniquidade no coração, Deus não vai me ouvir. Eu tenho certeza que Deus já te perdoa. Mas faça nesta noite um renovo da sua aliança. Olha para este ano. Eis que farei vir ao meu servo um renovo. Renove você com Deus, dizendo: Senhor, Espírito de Deus, me ajuda, me capacita. Eu quero buscar em primeiro lugar teu reino. Eu quero entender que o Senhor fez uma aliança comigo. Eu quero fazer a minha parte. Eu estou compreendendo, Senhor, que Jeroboão, não obstante, entendia a questão de aliança, mas ele não fazia nada, ele não tinha compromisso, não tinha comprometimento. Senhor, eu quero fazer uma aliança dos teus mandamentos, Senhor. Eu não sei o tipo do deserto que você está passando. É possível que Deus esteja te corrigindo. É possível que você esteja entendendo que Deus é soberano, é um Deus Pai, te provando tuas emoções. Mas hoje é a noite, nesse culto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trouxeram a gente aqui para entender que Deus é fiel, que Deus já faz a parte dele quando nós fazemos a nossa. Deus nunca falha, nunca falha, nunca falha. Olha, que fazem 34 anos que eu dependo desse Deus. Deixei a minha carteira registrada em maio de 1987. E olha que esse Jesus mudou a minha vida em fevereiro de 1975. 1975. Já vai para 46 anos. Eu posso dizer como Josué, até hoje, Deus, em suas promessas, nunca faltou, nunca falhou comigo. Mas é todo dia: Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão, Deus, me abençoa, segura em minhas mãos, Deus, sustenta-me, Deus, renova o meu espírito, traga alegria, Pai, fala ao meu coração e me capacite a viver a Tua palavra, Deus. Deus trouxe você aqui nesta noite para você fazer um renovo, uma aliança de novo com esse Deus. Se você quer esse renovo em sinal de sim, fica em pé, que eu quero apresentar você a este Deus, que Deus vai te visitar, Deus vai trazer graça, vai trazer compaixão. Fica em pé como querendo dizer: Deus, eu preciso de um renovo. Teu Espírito Santo, Deus, me fazer entender a Tua palavra nesse momento de pandemia, Deus. Não vai faltar nada, Senhor, não vai faltar nada. Ó Deus, eu apresento o Teu povo. Não estão diante de mim, mas diante do Senhor, como lá no passado fizeram a Josué, Deus. Quando durante todo o dia ele leu a Tua palavra, os mandamentos, as leis. E quando nós compreendemos nesta noite, ó Deus, quando Abias traz dentro de si que o bisavô dele tinha uma aliança contigo, Salomão aprendeu, Roboão viveu, e agora o bisneto, Deus, vai para essa batalha, nessa luta, Deus, nesse momento de circunstâncias difíceis, ruins. Eram 800 mil contra apenas 400, mas ele não olhou as circunstâncias, ele tinha o coração na fidelidade do Deus Altíssimo, da aliança que prometeu. Ó Deus, olha para cada um de nós. Espírito Santo de Deus, esse sim, esse estar em pé diante do Senhor é um sim. Traga um avivamento sobre nós, um reavivamento, desejo de santidade, desejo de buscar em primeiro lugar Teu reino e a Tua justiça, viver Tua palavra. Nos capacite, Deus. Nós queremos dizer em alto bom som que o diabo não tem poder sobre nós em nenhuma área, porque repreendemos e pedimos perdão para nossos pecados. Abençoa as famílias que não puderam vir, a multidão de vidas, famílias que está trazendo para essa igreja, Deus, onde haja cura, haja prosperidade, haja renovo e haja compreensão, Deus, das alianças que o Senhor fez conosco. A mais nobre dela foi no sangue de Jesus, na cruz do Calvário, na sua ressurreição. Eu quero abençoá-los em nome de Jesus.